Almas queridas, Jesus a todos nos abençoe com a sua paz. Estudo bíblico. Hoje o tema: Jesus perante Herodes. Lucas capítulo 23, versículos 6 a 12. Quem puder, tenha a Bíblia à mão para acompanhar a leitura, mas todos convidados para, de alguma forma, participar conosco. Vejo nomes de companheiras queridas na tela, as quais agradeço e envolvo no meu carinho de sempre. Recordo que estamos acompanhando a trajetória de Jesus nos seus últimos 6 dias em Jerusalém. Hoje vamos nos deter no 24º episódio da vida de Jesus. A vida dele toda muito intensa, divina, riquíssima, e não seria diferente na reta final. Vamos à leitura dos versículos. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E, entendendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Assim, esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Vemos pelo texto que Jesus está ou estava diante de Herodes. E por que e como ele foi levado a Herodes? Para responder a esta indagação, lembro que Jesus estava preso e, estando preso, fora inicialmente levado
à presença do sumo sacerdote, quando se dá aquele célebre episódio da negação de Pedro. O sumo sacerdote encaminha Jesus para o sinédrio. O sinédrio encaminha Jesus para Pilatos. E Pilatos, ouvindo que Jesus era da Galileia, encaminha o preso Jesus para Herodes Antipas. Para que todos possamos compreender, vamos fazer um paralelo entre o nosso Brasil e a Judéia da época do Cristo. O nosso Brasil, sabemos, possui vários estados. Cada estado possui muitas cidades, muitas comarcas, o que significa que temos uma legislação federal para certos temas e cada estado tem a sua legislação específica. E um dos critérios para se julgar alguém é o da competência territorial. Estou fazendo este estudo aqui de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, pois um crime praticado, digamos, em Rinópolis, não será de competência da comarca de Oswaldo Cruz, porque Rinópolis pertence à comarca de Tupã. Um crime cometido em Inúbia Paulista, outra cidade próxima, não será julgado pela comarca de Oswaldo Cruz, e sim pela comarca de Lucélia, competente territorialmente para tudo que disser respeito à Inúbia. À época de Jesus, a Judéia estava dividida em 4 regiões. Como o nosso estudo não é histórico, geopolítico, não nos deteremos nisto, mas vamos mencionar que existia uma região que era governada por Herodes Arquelau, uma outra governada por Filipe, o tetrarca, uma região governada por Pôncio Pilatos e uma outra governada por Herodes Antipas. E a Galileia pertencia à jurisdição de Herodes Antipas. Portanto, sendo Jesus galileu e sendo a Galileia da competência de Herodes Antipas, Pilatos entendeu por bem encaminhar o preso Jesus para que Herodes Antipas pudesse, então, analisar o caso. E por isso, do versículo 6 em diante, vemos que Jesus está diante de Herodes Antipas. E consta do versículo 8 que Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Assim, esperava que ele deveria fazer algum sinal.
O trabalho de Jesus, dizemos nós, e a mensagem do Evangelho penetraram todas as camadas sociais, econômicas, políticas, culturais. Jesus tornara-se, portanto, muito famoso, e grande era a curiosidade das massas e das autoridades da época, inclusive de Herodes, em conhecê-lo pessoalmente. Mas, pelo que observamos no versículo 8, Herodes não estava interessado na mensagem do Evangelho, não estava interessado na exemplificação superior de Jesus. Esperava que deveria fazer algum sinal, ou seja, ele queria que Jesus, na sua presença, realizasse algum milagre, alguma pirotecnia, alguma coisa extraordinária, e não para que Herodes se deixasse convencer pela mensagem do Evangelho, não que Herodes estivesse condicionando a sua conversão e a sua adesão ao Evangelho a partir de um sinal, de um milagre, de um feito extraordinário que Jesus, porventura, realizasse. Mera curiosidade, como se Jesus fosse um mágico e estivesse ali para fazer um número que viesse a cair no agrado do governador Herodes. Nós, os espíritas, sabemos que a mediunidade em si não é a condição mais importante para que alguém se converta ao espiritismo. Mais importante que o fenômeno mediúnico, mais importante que eventual milagre de Jesus ou ação extraordinária, era o Evangelho. É o Evangelho, como hoje para nós, os espíritas, é a doutrina espírita. Se alguém não se deixar tocar pela mensagem libertadora do Evangelho, se alguém não se transformar à luz da doutrina espírita, com seus princípios estruturadores, capacitadores, libertadores, não será assistindo a um trabalho mediúnico que haverá de se convencer da existência dos espíritos, da imortalidade da alma, e para que isto tudo serve? Qual a finalidade de se constatar pela mediunidade a sobrevivência de um ser à morte? Para isto, é preciso que a doutrina espírita venha primeiro. Faz-se mister que o interessado tenha a compreensão filosófica, saiba da finalidade da doutrina espírita, sem o que o fenômeno por si só não será suficiente para convencer a ninguém. Somente por esses comentários, em que pese a singeleza deles, basta para percebermos a atualidade, a necessidade de todos os temas bíblicos
que temos apresentado aqui em nossos estudos. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado na defesa dos postulados do Evangelho e da doutrina espírita, na suposição de que vamos agradar a esse ou aquele, poderemos, na verdade, realizando um desserviço à doutrina e à pessoa. Versículo 9. Herodes interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Aqui, como se deu diante de Pilatos, Jesus mantém silêncio. E também outra lição preciosa para todos nós, a começar por mim. Quantas vezes caio em armadilhas, caio em ciladas, mediante provocações que chegam de uma forma ou de outra. Já disse aqui em muitas oportunidades e repito, quantas vezes errei, pequei, falando mais que o necessário, mais que o razoável. Vamos novamente recordar Jesus. O silêncio expressivo dele. O silêncio que por si só já estava falando muito. E vamos recordar Jesus, sempre que possível, nas horas mais tormentosas. Jesus soube, como ninguém, se comportar diante de uma situação de estresse, de uma situação que poderia trazer para ele uma ansiedade extrema. Vejamos o que temos no versículo 10. E estavam os principais, os sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Com certeza, um alvoroço, uma gritaria, uma perturbação generalizada. E Jesus mantendo-se firme, coerente e fiel a si mesmo. E Herodes, fútil, vulgar, superficial, em que pese ser o governador da Galileia, como vemos no versículo 11, com os seus soldados, depois do interrogatório frustrado, em que ele não consegue surpreender Jesus de nenhuma forma, despreza-o, escarnece dele, vestindo-o com uma roupa resplandecente e torna a enviá-lo a Pilatos. Vemos que Herodes, governador, foi vencido pela superioridade moral de Jesus, que na visão humana, por quase 15 anos, fora carpinteiro, para mostrar que a verdadeira grandeza, a verdadeira elevação, a verdadeira superioridade não será aferida pelos critérios humanos. A riqueza, os títulos acadêmicos, a fama, a glória, o poder, a autoridade, na ótica humana, são muito diferentes da autoridade e do poder na ótica espiritual,
divina. Por esta razão, não desprezaremos os valores humanos, mas não vamos dar aos valores humanos uma deferência, uma importância, uma relevância que, em verdade, eles não possuem. Herodes ficou constrangido e, sem outra alternativa, age como narrado no versículo. Zomba de Jesus, escarnece dele, usa de cinismo, tentando assim ridicularizar o mestre, menosprezando-o declaradamente, francamente. Versículo 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Leio para nós. Ainda hoje é assim. Adversários políticos, tendo em vista o objetivo em comum, fingem superação das próprias diferenças e se unem hipocritamente. E esta união permanece enquanto permanecem os interesses em comum. Basta uma situação nova em que os interesses passam a ser diferentes para que a amizade construída superficialmente se esfacele. Versículo 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. A expressão amigo merece alguma reflexão agora. Não diremos que as pessoas de mau caráter não sejam amigas e não tenham amigos, mas esta amizade é insustentável, é efêmera, é passageira. Com Jesus, o conceito de amigo é muito diferente. Amigo, no conceito do Cristo, portanto, no conceito do Evangelho, é algo que vai além das aparências, além dos interesses imediatistas, além das conveniências. Amigo, no conceito do Evangelho, é aquele que é meu irmão, minha irmã, não no conceito da consanguinidade, meu irmão espiritualmente falando. Amigo é aquele que, sendo meu irmão, é leal comigo. E sendo meu irmão e leal comigo, é devotado a mim, é dedicado a mim, se ocupa com as minhas coisas, se interessa pelas minhas coisas, participa das minhas alegrias e participa das minhas tristezas. Quem não ainda atingiu a condição de meu irmão, de minha irmã, quem não usa de lealdade para comigo, quem não é devotado a mim, dedicado a mim, não sorri quando sorrio, não chora comigo quando choro, esta pessoa pode me querer algum bem, mas ainda não merece o título de amigo à luz do Evangelho. E eu também, sejamos francos na abordagem, honestos, transparentes. Se eu não for irmão de alguém, leal a alguém, devotado a alguém,
posso querer bem a esta pessoa, mas ainda não me tornei amigo dela. É por isso que Jesus dirá aos discípulos, ao término da sua jornada: já não vos chamarei servos, chamar-vos-eis meus amigos, porque não há amor maior do que este, o daquele que dá a vida pela vida dos seus amigos. Por isso Jesus é, sem contestação, o amigo dos amigos, o amigo por excelência, porque ele, o tempo todo, foi capaz, é capaz e continuará sendo capaz de sacrificar-se por nós, de renunciar por nós, até que consigamos atingir a plenitude, a paz, a realização espiritual. Então Herodes e Pilatos se tornaram amigos, mas amigos do ponto de vista humano. E com certeza esta amizade não se sustentou e permaneceu enquanto os interesses em comum dos dois permaneceram. Que aprendamos com Jesus a ser mais amigos uns dos outros, melhores amigos uns dos outros. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe. Profunda gratidão, com votos de muita paz.